A primeira vez que entrei numa igreja evangélica foi no começo dos meus 20 anos. Lembro-me que cheguei bêbado, caído, todo sujo na casa de um amigo que era cristão. Na época ele também era bem jovem e com uma dedicação tão grande. Ele acabou levando-me até mesmo ao banheiro, já que eu estava sujo, fétido, em estado deplorável. E acabou me dando um banho. Tudo que eu posso dizer é que no outro dia acordei uma tremenda de uma ressaca e assustei quando estava num lugar totalmente estranho. Foi quando me contou este colega que eu havia aprontado e depois ido para a casa dele. O interessante é que depois disso, ele não permitiu que eu saísse de forma alguma. E simplesmente me manteve na sua casa até que, quando chegou a parte da tarde, me levou à igreja. Pela primeira vez que eu entrei na igreja. Foi a primeira vez que eu entrei na igreja. O que eu posso dizer é que algo diferente aconteceu naquele dia. Eu senti um leve toque de Deus. Lembro-me que foi o suficiente para eu paralisar tanto com a bebida como também de cigarro. Só que infelizmente, por eu ser novo ainda convertido, a sedução acabou levando-me de volta. Tinha pouco tempo que eu não bebia ou mesmo fumava. Um dia eu caí na besteira de contar novidade ao dono do bar que eu costumava frequentar. Havia deixado de ir na igreja, mas normalmente acabava indo até a esse bar. Porém, certa feita, outro amigo meu, ele acabou entrando e conversando comigo e imediatamente pediu uma dose de cachaça. Isso foi o suficiente para que eu voltasse novamente à estaca zero. E depois disso eu só me lembrava de ir à igreja quando estava bêbado. O meu grau de alcoolismo foi só se intensificando. Tanto que acabei tornando-me um alcoólatra inveterado. Tão dependente que cheguei a consentir que pessoas raspassem a minha cabeça a troco de uma garrafa de cachaça. Porém, todavia, certa feita eu fiquei em casa tão bêbado, foi justamente nesse dia que rasparam a minha cabeça. E apaguei-me. Mas quando deu a madrugada acordei e fui sedento beber água. E fui ao banheiro para beber água, até mesmo no lavatório. E quando olhei no espelho e vi uma imagem bizarra, esse dia eu fiquei completamente chocado. Para mim havia tudo acabado. Não é nenhum exagero, mas eu me sentia como se estivesse terminado com a minha própria vida. Porém, todavia, uma voz mansa falou comigo na calada da noite. E dizia essa voz silenciosa dentro do meu coração: eu te amo muito, não beba mais. Houve uma paz tão grande no meu coração, tão massacrado, tão humilhado. Eu sabia que era Jesus Cristo. Eu senti aquela voz quando esse amigo havia me levado na igreja pela primeira vez. E agora novamente falava mansamente ao meu coração, de forma tão humilde. Eu sei que não houve nada sobrenatural, transcendental. Eu não sei também explicar. Parecia que era a minha própria voz, de tão íntima que era. Porém, sobressaí de forma sutil a tudo aquilo, sobressaía de forma sutil a tudo aquilo que já havia sentido, ouvido, e falava dentro da minha própria existência. A longanimidade de Deus é indescritível. Isso sucedeu em 88, porém, eu não me entreguei literalmente ao cuidado deste mesmo Deus. Passei a frequentar esporadicamente a igreja, mas para minha infelicidade eu vivia sendo rechaçado. A sociedade, de um modo geral, não aceitava que eu conseguia emergir-me de uma vida tão abjeta.
Quantas não foram as vezes que eu me vi tentado voltar a beber? Só que essa mesma voz silenciosa continuava falando no meu coração: filho, nunca beba, não beba nunca mais. Eu te amo tanto. A mesma voz que me viu chorando a sós dentro do banheiro, em uma angustiante madrugada. Quantas vezes não quis exterminar com a minha própria vida por não suportar a execração que era imposto na época em que vivia me drogando, misturando com psicotrópicos, bebidas alcoólicas, e depois que superei o vício, fiquei estagnado, preso pelo meu passado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que durante 5 anos esgotassem, 4 anos mais ou menos, ou 5, esgotassem todos os recursos humanos para que eu pudesse entender a diferença que há entre a vontade de Deus e a superação humana. Na verdade, a superação humana por si só não consegue superar nem mesmo as suas próprias necessidades fisiológicas. Parece ironia, mas por mais que o homem queira expandir-se, e por mais que ele o consiga, é oriundo de um material perecível e frágil, com perdão da redundância, e só vai até onde Deus o permite que vá. Eu tornei-me um livre pensador, admirava a liturgia cristã evangélica, muito embora não coadunasse as minhas ideias preconceituosas em uma inerência filosófica, onde o estilo de vida nunca me atraía. Concebia Jesus Cristo como verdade absoluta, mas questionava comportamentos, o que nos dias atuais ainda faço. Porém, hoje não faço mais como quem julga, mas como quem se orienta, como quem busca orientação. O egocentrismo gritante fazia com que eu buscasse a minha própria razão e não a verdade constituída nas Sagradas Escrituras. Ironicamente, a minha independência de livre pensador tornava-me um escravo da antropocêntrica filosofia humanista, onde o meu coração era massacrado a miúde pelas transgressões do passado e a inexistência do futuro, e a inconsciência do presente que na época me exauria, convertendo-me em uma escória da incompreensão. Costumava ir a uma pequena igreja evangélica tão cheia de alegria, em que os louvores e corinhos contrastavam com a vida lúgubre que eu levava. Eles estavam sempre cheios de esperança, enquanto eu me via chafurdado no fracasso total, mesmo estando abstêmio do alcoolismo. Tive muitas desilusões na vida sentimental, na vida profissional, e um terrível complexo de inferioridade mesclado com uma crônica autocomiseração. Eu vivia chafurdado no passado, e isso acabou germinando em mim um sentimento negativo, uma terrível baixa autoestima. Tudo o que eu posso dizer é que nos estágios oscilantes da minha vida, cocheava os meus ideais que tornavam-se tão embriagados, antes e depois da época que eu era um alcoólatra inveterado. Trazia a crônica e horrível síndrome da solidão, onde inicialmente, com conceitos um tanto nocivos, convertia a minha alma em algo estéril, enclausurado por uma maldita crise de inexistência ou de existência. E este fardo foi tornando-se um peso tão grande que acabei deixando-me levar pelo alcoolismo. Falo na época em que eu havia me tornado um alcoólatra crônico. E na plena juventude, justamente onde os sonhos mais lindos se iniciam, foi onde eu afundei a minha vida, antes de ficar sóbrio. Subestimava os conselhos, ironizando. O incrível é que foi nesse mesmo demônio egocêntrico que acabou em um efeito inusitado, levando-me a dar uma guinada, já que depois de ver-me atolado até o pescoço e pessoas a me ridicularizar, simplesmente a obstinação minha falou mais alto. E então foi onde eu arvorei a bandeira da abstinência,
o que me impediu de voltar à mesma vida abjeta a qual eu levava na época do alcoolismo, o que me tornou um homem sóbrio, porém embriagado pelo meu egocentrismo, que me colocava sobre uma terrível algoz catapulta com uma corda em meu pescoço, que me sufocava de forma lancinante. Esse livre pensador passou então a ver Deus como um álibi que se condicionava à vida de acordo com seus próprios interesses. Porém, esse Deus criado por mim era um patético e poético e ser abstrato, sem vida própria, que tal como uma marionete era manipulado por minha estúpida filosofia de vida, enquanto demônios manipulavam-me em doses homeopáticas e ministravam o veneno da angústia, da solidão e da depressão. Até que novamente a voz de Jesus Cristo veio de encontro a mim, desta vez de forma definitiva. Se Jesus não fosse Deus, ainda assim eu o amaria incondicionalmente, pois por amor morreu por quem só tinha ambição, ódio e preconceito. Como pode alguém amar assim? E esse mesmo amor que se achegou a mim com aquela voz mansa e humilde dentro do banheiro quando estava com o rosto todo inchado e a cabeça raspada, em plena rodovia, voltou a manifestar a meu coração. E eu tive um verdadeiro reencontro definitivo. Seu nome era paz, seu olhar era esperança, sua voz o conforto de um caminho tão torto. Eu o via caminhar na minha imaginação. Eu caminhava com ele em total comunhão, mas pensando estar só, vi doer meus espinhos, minha fé conturbou-se, me perdi no caminho. E dele me separei e fui viver pela dor, em angústia e tristeza eu converti meu amor. Meu nome virou conflito, a minha fé desviada, meu olhar tão vazio, me perdi na jornada. E eu que falava sozinho, superando qualquer aflição, minha dor se aliviava ao fazer uma oração. Pensei que ele tinha me esquecido, tornei-me um tanto descrente, julguei-me apenas ilusão, fiz tudo errado infelizmente, mentindo sempre a mim mesmo, mesmo quando dele falava, pois sabia lá no fundo nele muito pouco acreditava. Quando dele ia falar, teimava sempre em contestar. Ele não ligava para mim, julguei-me por demais vulgar. Tentando ironizá-lo, ironicamente eu chorava, era um pobre de espírito. Meu Deus, como eu me amaldiçoava, e tanto me amaldiçoei, que esqueci o porquê chorava. Perdi a noção do que era viver, e como um farrapo humano vegetava. Mesmo assim, com veemência, roguei por clemência, pois sentia-se esvair a minha própria existência. Até hoje eu não sei como pôde acontecer. Minha podre e inerte vida conseguiu se reerguer. Aumentou-se a esperança, sentimento que era só uma lembrança. Fiz-me uma nova criatura vivendo em paz e abundância. Só que para o meu desencanto enterrei-me em outro pranto. Porém para o meu próprio espanto, aliviei-me no entanto. A dor veio forte, gosto amargo da morte. Mas dessa vez eu estava com ele mudou a minha sorte. Por isso eu dei a volta por cima sem ter medo e sem ter cisma. Apesar de ver no espelho meus semblantes tão tristonhos, meus olhos tão vermelhos, de repente eu sorri, ao ver em mim tanta serenidade. Seu doce espírito habita em mim, trazendo paz, amor e felicidade. Descobri o valor de ser cristão, aprendi ao próximo a amar, e ainda que haja decepções com Deus, eu aprendi a superar. Por isso de graça eu ganhei, quando a Cristo entreguei. O meu coração transborda a paz, na sua paz me edifiquei. E mesmo que o mundo diga não, que haja derrota, desilusão, não fecharei meu coração. Hoje eu sei que sou feliz. Jesus Cristo foi a minha solução. Ele foi a minha salvação.